Olá, meu irmão, minha irmã. Celebramos neste fim de semana o terceiro domingo da Páscoa e convido você a meditar o Evangelho de Lucas no capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a liturgia deste domingo nos convida a descobrir o Cristo vivo, que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. Mas aonde o podemos encontrar? O Evangelho, o peregrino aponta o caminho aos discípulos de Emaús para reconhecer o Cristo ressuscitado. Os discípulos estão tristes, desanimados, decepcionados, frustrados. Abandonam a comunidade e voltam para casa, dispostos a esquecer o sonho. Aguardavam um Messias glorioso, um rei poderoso, um vencedor,
e encontraram-se diante de um derrotado que tinha morrido na cruz. Aparece um peregrino que caminha com eles e começa a falar do assunto do momento. Jesus, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, mas que teve um fim inesperado. Eles escutam com interesse e seus corações começam a arder. Os discípulos chegam em casa e fazem um convite: fica conosco. Após ter acolhido a palavra do peregrino, lhe oferecem hospedagem em sua casa e ele aceita, não apenas para passar a noite, mas para ficar com eles. A palavra, meu irmão, minha irmã, faz arder o coração. A fração do pão faz abrir os olhos. E Cristo desaparece, porque agora a comunidade já possui os sinais concretos de sua presença, que são a palavra e o pão partilhado. Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está e permanece presente. Cristo continua hoje, meu irmão, minha irmã, companheiro de caminhada. Mas onde encontrar o ressuscitado? Podemos encontrar na palavra de Deus, que escutamos, meditamos, partilhamos, acolhemos. Jesus nos indica caminhos, nos aponta novas perspectivas e nos dá a coragem de continuar depois de nossos fracassos. Também o encontramos na partilha do pão eucarístico. É na celebração comunitária da Eucaristia que nós fazemos a experiência do encontro pessoal com Jesus vivo e ressuscitado. E também o encontramos na comunidade. A comunidade sempre foi e continua sendo o lugar privilegiado do encontro. É nela que fazemos a experiência dos discípulos. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, também nós andamos pelos caminhos da vida, tristes, cansados e desiludidos. Caem os nossos castelos e a vida parece ter perdido sentido. Esperávamos tanto, mas tudo terminou. Quem sabe lá, hein? A morte até de um parente, amigo, um fracasso nos nossos empreendimentos, a família desunida, uma doença e por aí vai. Parece que Deus desapareceu do nosso horizonte, da nossa vida. Somos também tentados a abandonar a luta e deixar tudo de lado e voltar. Jesus vive e ressuscitado, meu irmão, e Ele caminha ao nosso lado. Mais do que nunca, como os discípulos de Emaús, necessitamos do peregrino e dizer a Ele: fica conosco, Senhor. Deixo aqui a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Avante!